Na terceira reportagem da série Perícia, você acompanha como são feitas as perícias em aparelhos eletrônicos, como computadores e smartphones. O trabalho é fundamental na elucidação de crimes cibernéticos. Há quase um ano, esta mulher, que terá a identidade preservada, teve fotos e vídeos íntimos divulgados na internet. Ao saber da postagem, ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Segundo a vítima, o fato gera consequências negativas até hoje. Eu falo muito para ele meu emprego, né? Eu ganhava muito bem dentro do carro, né? Chegava um dia muito bom que hoje não tenho metade disso. Estou feliz por ter conseguido um emprego. Porque as pessoas fecham as portas para você. Seu cabelo começou a cair, eu tive alopecia areata, né? Por conta desse trabalho emocional que é quando te dá o início de depressão. As pessoas apontarem, dizerem que faz programa, que não sei o que. E até hoje eu sinto esse efeito. Para investigar este e outros casos, entram em ação os peritos da Polícia Civil. Mais do que aparelhos de última geração, os computadores, notebooks e quase todos os celulares dão pistas e detalhes de como estes crimes são praticados. No caso da mulher mostrada no início da reportagem, o celular foi a peça principal para se descobrir como ocorreu a fraude. Os peritos analisam nesta sala características que possibilitam a localização do equipamento, de onde partiram os comandos para se aplicar a fraude e o momento em que ela foi executada. Na Polícia Civil do Distrito Federal, 8 peritos trabalham na análise de todos esses materiais. Aqui eles buscam a autoria e a forma como os crimes foram praticados e a materialidade dos fatos. Para que o trabalho forneça as informações necessárias para a continuidade do processo, eles analisam notebooks e computadores convencionais, até tablets e smartphones. As maiores demandas da área de perícia cibernética na Polícia Civil do Distrito Federal são a análise de computadores e arquivos supostamente utilizados em desvio de dinheiro público, a investigação de fraudes bancárias, como o uso ilegal de senhas de cartões de crédito e compras via internet. A gente vai fazer um processo também de recuperação de informações apagadas. Porque muitas vezes o que interessa não é o que você consegue ver, é o que foi apagado há algum tempo atrás, é o que a pessoa quis ocultar, desde mudar uma extensão de um arquivo para que não seja fácil identificá-lo, como você apagar, esconder dentro de uma pasta. Para efetuar este tipo de trabalho são indispensáveis ferramentas tecnológicas como esta. Nos crimes que têm como vítimas grandes empresas em que os computadores não podem ser levados até o departamento de investigação, este pequeno aparelho chamado de XRY copia todos os dados do disco rígido do computador para o disco utilizado pelos peritos. Tudo isso em poucos minutos. O passo seguinte é analisar os dados com mais precisão. Já para os celulares, não adianta bloquear os aparelhos com senha. Com o aparelho de fabricação sueca é possível recuperar qualquer arquivo, inclusive fotos, vídeos e mensagens deletadas. A mídia de armazenamento de dados, que é o que nos interessa, no caso um disco rígido. O que a gente faz? Coloca esse disco rígido num equipamento que vai ser responsável por duplicar as informações. A gente vai trabalhar, idealmente, sempre numa cópia, nunca no material original. O avanço da tecnologia possibilitou que milhares de pessoas tivessem acesso à internet. Com esse aumento, cresceu a preocupação com a divulgação de dados pessoais na rede. Em 2012, após publicação de fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann sem autorização, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal 12.737. Batizada com o nome da atriz, a lei prevê punições que vão de 3 meses a 1 ano de reclusão e multa a quem comete este tipo de crime. A gente precisava que alguma legislação obrigasse que os serviços que atuam na internet guardassem os logs de acesso. Porque o endereço IP, ele é o início de uma investigação que vai te levar, muito provavelmente, ao autor de um delito. Mas ele é o início. A gente vai precisar, junto com as operadoras de telefonia, junto com as empresas dos aplicativos, quer seja um Facebook, um WhatsApp ou qualquer um outro, a gente
gente precisa do apoio deles para que nos sejam repassadas informações de cadastro vinculadas ao IP. Eles ressaltam que, apesar de a internet ser considerada por muitos um ambiente sem lei, os órgãos de fiscalização estão atentos a práticas que violem a legislação vigente. Ela é uma terra sem lei se não há o interesse de se ir atrás. Quando se há o interesse, a disponibilidade ou a possibilidade de se investigar o caso, olha, é muito grande a chance de que o autor seja levantado. Este advogado especialista em direito da internet afirma que nos últimos anos houve um avanço na legislação brasileira que trata do assunto. O usuário pode ser responsável por qualquer conduta tipificada no Brasil como crime. Além disso, foram criadas na última década algumas normas relacionadas especificamente com a internet. Tanto a parte do Marco Civil Regulatório, que é uma norma muito bem feita, muito debatida e muito bem elaborada, quanto normas penais ainda incipientes que precisam avançar, mas que alcançam a internet. Adicionalmente, o usuário precisa saber que toda vez que está conectado na internet é atribuído um número de IP para ele. Esse IP é o Internet Protocol, que é um protocolo de comunicação de informações. Ou seja, ninguém trafega anônimo. A partir do Marco Civil Regulatório, estabeleceu-se prazos que esses IPs ficassem registrados, de modo que a polícia, as autoridades administrativas e judiciárias pudessem requisitar essas informações aos provedores de acesso ao conteúdo e, com isso, conseguir identificar um usuário que posta um conteúdo ilegal ou que pratica qualquer crime pela internet. É importante que as vítimas guardem todas as provas da fraude. Usuários, em geral, tendem a imprimir as telas achando que esse documento impresso serve como meio de prova judicial. E raras vezes esse documento vai se prestar a isso. É preciso que o arquivo seja preservado, seja um arquivo de e-mail, seja um arquivo anexo que foi encaminhado, seja eventualmente uma página, que aquela página seja salva, que esse documento salvo no computador possa ser encaminhado para uma perícia posterior. Então, para os usuários, não simplesmente imprimam, dêem um print screen da tela, mas salvem esses arquivos, porque, caso necessário, esse arquivo pode ser periciado e aí sim o juiz tem uma condição plena de saber que existe de fato um conteúdo criminoso. Amanhã, a série Perícia detalha os trabalhos dos peritos na área de drogas e balística. A gente segue recomendações internacionais para fazer as análises e, uma vez identificado, além de identificar a substância, a gente dá a massa líquida do que foi apreendido, né? As drogas mais comumente recebidas pelo laboratório. Maconha, cocaína, na época de carnaval, couro de etila, lança-perfume, né? Isso tudo nós temos uma rotina muito bem estabelecida. E as análises químicas feitas nos materiais revelam que, para aumentar o volume do produto, a cocaína é cada vez mais misturada. Cocaína nunca vem pura, né? Geralmente é difícil você ter cocaína pura sendo vendida, né? Para uso. Tá? Então, geralmente o pessoal coloca cafeína, fenacetina, bezocaína, que são anestésicos, né? Às vezes bota farinha, açúcar, para aumentar o volume. As armas são periciadas principalmente no desempenho. O grande volume que nós somos demandados se refere a exame de eficiência, tanto da arma quanto da munição. O objetivo é saber se funciona ou não e se necessita de algum tipo de intervenção manual para essa arma ou para essa munição funcionar. O laudo pericial aponta inclusive números de série que foram raspados e a ranhura, as chamadas impressões digitais das armas. Às vezes o autor suprime o número de série na tentativa, na expectativa de não identificar essa arma não ser rastreada. Só que com boa medida, a grande maioria dos casos, nós conseguimos recuperar qualquer caractere suprimido, seja número de série, seja marca, modelo, cada cano é único. Por mais que você tenha uma produção seriada, vários canos feitos em série, um cano é diferente do outro. E por conta dessas diferenças, as marcas que eles vão deixar nos projetos serão marcas diferentes. E aí a gente vai buscar analisar quais são as marcas características daquele cano para identificar se este projeto foi ou não expelido por aquele cano de arma de fogo. Não perca, é amanhã, na 4ª reportagem da série Perícia.